Aleluia. Amém. Amém, igreja? Amém. Aleluia. O Senhor vai continuar falando conosco. Você crê nisso? Amém. Nós sabemos que esse é um tempo em que, quando celebramos a Deus, quando adoramos ao Senhor, quer com as nossas expressões, quer com as nossas finanças, esse é um tempo em que o Senhor também fala e ministra a nós. Amém, meu querido? Amém. Seja livre para isso. Pastor Cláudio Honor, meu cunhado, irmão da Tita, vindo de São Paulo, estará aqui conosco hoje para poder nos abençoar, e Deus estará usando certamente a sua vida para ministrar no nosso coração. Amém, meu querido? Amém, meu amado? Presta atenção. Eu quero que você desligue o teu celular e, por favor, não encoste a sua cabeça nesse momento no ombro de ninguém, nem por recalque agora. Amém, meu querido? Então eu quero que você seja totalmente livre para ouvir aquilo que Deus certamente quer continuar falando ao nosso coração. Não se perca neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu amado? Amém. Glória a Deus. Posso ouvir o glória a Deus aí? Muito bom estar com vocês aqui novamente. Eu sempre dou graças a Deus pela vida do pastor Eduardo, né? Por ter livrado a minha mãe da minha irmã. Desculpa. Brincadeira, gente. Mas louvo a Deus pela vida desta igreja, por esse ministério, esse trabalho aqui em Guaratinguetá. E sempre é um prazer estar aqui com vocês. Quando eu venho aqui, eu vejo umas carinhas novas, umas pessoas diferentes. Então glória a Deus por isso, né? É sinal que a igreja do Senhor está crescendo, vidas têm sido alcançadas, e nós temos que louvar a Deus por isso. Amém? Abra a tua Bíblia no Salmo 127, e eu trago também uma saudação lá da nossa igreja. A pastora Tânia, minha esposa, não pode estar conosco aqui, que ela está dirigindo o culto lá. Hoje nós estamos também recebendo um pastor amigo nosso que vai estar ministrando lá hoje. Então a Tânia ficou lá para fazer as honras da casa. Mas glórias a Deus, nós podemos estar aqui nesta noite e ouvir a palavra do Senhor. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Salmo 127. Antes até de eu ler a palavra de Deus, quero dizer algo para você, que eu creio de todo o meu coração. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está voltando. E eu digo a você, jovem, você adulto, você marido, você esposa, não abandone a tua fé, não esmoreça na fé. Se há um momento em que você tem que se agarrar nas mãos do Senhor, se há um momento em que você tem que abrir o teu coração para Deus, é esse tempo que você está vivendo, que nós estamos vivendo. Nós não vamos ter outro tempo, nós só temos esse tempo da nossa vida. E eu creio, tudo está anunciando a volta do Senhor Jesus. E quando Ele voltar, Ele não quer que você fique. Diga aí para quem está do teu lado: Jesus não quer que você fique quando Ele voltar. Disfarça não. Você fica não. Mas sabe o que realmente o Espírito Santo tem dito com relação à igreja? Que muitos vão ficar. Que muitos vão ficar. Que muitas pessoas têm deixado a sua lâmpada se apagar. Muitas pessoas têm perdido a unção, têm deixado de lado os dons que Deus tem dado a elas, têm deixado muitas vezes o inimigo roubar o que elas têm, o que Deus deu a elas. E Deus tem dado um alerta à igreja: a igreja, acorda que o Senhor Jesus está voltando. Amém. E esses dias eu estava falando isso na igreja, deu uma explosão. Por pouco não morreu alguém do coração lá. Eu estava falando sobre isso, estava falando sobre a volta de Jesus. Do nada, deu uma explosão no som, que teve gente que pulou até da cadeira. E eu falei: já pensou se tivesse sido a volta de Jesus, meu irmão?
Então, meu irmão, não se engane, o Senhor prometeu, Ele vai voltar, os sinais estão aí, até as pessoas que não são cristãs estão falando de algo que vai acontecer neste mundo. Então esteja atento, fique firme, não se desvie na fé, não se iluda com as coisas deste mundo, porque Ele vem buscar a sua igreja, e a igreja que Ele vai levar é aquela que está com a lâmpada acesa. Até nisso Jesus é sábio. Jesus não vai se casar com noiva que está com a sua lâmpada apagada. Jesus só casa com noiva que tem a sua lâmpada acesa. Amém? Diga glória a Deus. Vamos ler Salmo 127. Diz assim, versículos 1 e 2: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados enquanto dorme. Vamos ainda orar. Senhor, dirige-nos agora pelo Espírito do Senhor nesta palavra. A tua igreja está aqui nesta noite para ouvir a tua voz. A tua voz é poderosa, a tua voz é preciosa. A tua palavra tem o poder de penetrar nos nossos corações e transformar as nossas vidas. E eu preciso dessa palavra no meu coração. Todos nós precisamos da tua palavra transformadora, desafiadora nesta noite para nós. Eu peço, Senhor, que nada venha atrapalhar a tua palavra e o teu Espírito Santo de agir nesta hora. Eu repreendo qualquer coisa que queira, ó Deus, roubar de nós essa semente preciosa da tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, eu quero falar hoje sobre um assunto que a gente tem que falar sempre na igreja, sobre família. Amém. Família é um grande desafio. Eu sempre costumo dizer que o primeiro lugar onde você tem que ser uma bênção é na sua casa, junto à sua família. Amém. Primeiro lugar onde você deve ser uma bênção é na sua casa, junto aos seus pais, junto à sua esposa, junto ao seu marido, junto aos seus filhos. Família é o nosso maior e é o nosso primeiro desafio na vida cristã. Eu sempre digo também que família é o maior patrimônio que a gente tem. Família é o maior patrimônio que você tem nesta terra. É o maior bem que você possui nesta terra que Deus te deu, é a sua família. É a instituição primeira criada por Deus, é a instituição mais importante desta terra. E por isso eu digo que o primeiro lugar onde você tem que ser uma bênção é na sua casa, junto à sua família. Você pode querer ser uma bênção lá no seu trabalho, você pode querer ser uma bênção nos negócios, uma pessoa bem sucedida, mas se você não é bem sucedido dentro da sua casa, a tua vida é um desastre. Então a palavra de Deus nos ensina a valorizar a nossa família. E basta a gente olhar para a nossa sociedade de hoje para a gente ver que há uma crise de valores na família, uma crise de valores na sociedade, nos casamentos. E nós vemos a família numa luta para sobreviver. Nós vemos a família sendo encurralada pela sociedade por falsos valores, por mentiras, por falsos conceitos que têm sido introduzidos na sociedade, que vão totalmente contra ou contrários à família. E meu querido, eu quero dizer para você que nós que conhecemos a palavra de Deus e que temos entendimento que devemos lutar pela nossa família, é importante a gente entender que nós estamos numa guerra. E nessa guerra, ou você guerreia ou você apanha, ou você guerreia ou a sua família vai ser destruída. Ou você guerreia ou você vai perder essa batalha. E essa luta é desigual, porque muito mais são as coisas que vêm para destruir a tua família do que para beneficiar a tua família.
mais são as coisas que vêm para derrubar a família, para atrapalhar a família, do que para ajudar a família. Então essa luta é uma luta desigual. E você veja que quando Deus cria a família, a primeira atuação do diabo é tentando destruir a família, tentando afastar a família de Deus. E todos nós sabemos que a sociedade é o reflexo do que acontece nas famílias. Eu posso dizer com certeza que essa igreja é o reflexo do que acontece na vida de cada cristão que faz parte dessa igreja. E assim também é a sociedade, ela é o reflexo do que acontece nas famílias. E o que a gente vê acontecendo na sociedade é o reflexo do que está acontecendo dentro da casa das pessoas. E nós podemos dizer com certeza que a decadência da família, a deterioração da família, significa a decadência da sociedade. Pode significar a decadência da igreja, pode significar a decadência de uma nação. E esse inimigo, a Bíblia diz que ele trabalha sem cessar, ele trabalha 24 horas por dia para destruir a família. E ele quer mais do que o seu dinheiro, mais do que os seus bens, ele quer te afastar de Deus, quer destruir a tua família, é destruir os seus valores. Então, família é um grande desafio hoje, manter e lutar pela nossa família. Eu não conheço alguém que tenha se casado ou tenha constituído família para sofrer. Todo mundo que casa deseja ser feliz, não é verdade? Ou não? Tem alguém masoquista aí? Ô pastor, casei porque eu gosto de sofrer. Ô pastor, casei porque eu sou masoquista, né? Casei para pagar os meus pecados. É assim? Não, todo mundo que casa deseja ser feliz, viver bem com a pessoa amada, né? É a tampa e a panela. A gente não ouve essa expressão: achei a tampa da minha panela, né? Achei o morango do meu chantilly, achei a chave da minha fechadura, não é assim? Mas muitas vezes depois do casamento a tampa, a panela amassa, o chantilly azeda, a chave emperra na fechadura, e aí muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Eu me lembro de um casal que tinha um sonho de fazer um cruzeiro, e eles se casaram e investiram economizando para fazer um cruzeiro, era um sonho deles. E aí eles compraram então uma passagem, 2.000 pessoas naquele navio embarcando, e muitas daquelas pessoas ali também estavam realizando um sonho, e ele foi ali com a esposa, todo feliz, e o navio então partiu para essa viagem dos sonhos, e de repente, 1 hora depois que o navio estava em alto mar, veio uma tempestade, e as ondas começaram a chacoalhar aquele navio, e as pessoas começaram a passar mal. Elas foram orientadas a entrar nas suas cabines lá e ficarem lá, e algumas começaram a vomitar. Os médicos foram passando lá e atendendo as pessoas, e essa tempestade durou 12 horas. Já pensou, querido? Viagem dos sonhos, 12 horas de tempestade e as pessoas passando mal. E aí depois de 12 horas eles chegaram no primeiro ponto de parada. Após essa tempestade, eles pararam num determinado ponto lá, que era o primeiro ponto de parada. E ali, quando aquele navio parou, muitas pessoas desistiram daquela viagem. Muitas pessoas dali mesmo, eles pegaram um ônibus, pegaram um carro, sei lá como foram, mas muitos desistiram da viagem, foram embora. E esse casal, até um pastor, ele disse que depois dessa parada, a viagem foi uma maravilha. Foi uma maravilha, não aconteceu mais nada, a viagem foi fantástica, foi tudo maravilhoso, tudo bom, tudo gostoso, eles puderam viajar. E ele ficou pensando naquelas pessoas que desistiram da viagem.
E ele fez uma comparação com o casamento. Ele disse que muitas pessoas vão para o casamento realizando um sonho, querendo ser felizes, querendo viver bem com a pessoa amada, mas às vezes vem e às vezes não. Todo mundo vai enfrentar uma tempestade, vai enfrentar um temporal no seu casamento, e o que ele estava dizendo é que muitos desistem quando não era para desistir. Muitos param quando não eram para parar, muitos vão embora quando não era para ir. E nós muitas vezes cometemos erros no casamento, decepcionamos, magoamos o outro, geramos conflitos, e muitas vezes não sabemos como lidar com isso. Todos nós vamos passar por perdas, por tempestades, por crises na família. E Deus quer nos ensinar a superar essas coisas com a sua ajuda, com a fé nele, nós possamos superar essas tempestades. E muitas vezes as causas de conflito são muitas: é dinheiro, é a crise financeira, é o filho, é a falta de amor, o amor que não existe mais. E Jesus, aqui nesse salmo, está convidando você a deixar Ele edificar a sua casa, fazer a vontade dEle na sua casa. Muitas vezes nós oramos: Senhor, seja feita a tua vontade, mas muitas vezes nós queremos que a vontade de Deus seja feita apenas com relação ao nosso ministério, com relação apenas às coisas da igreja, e muitas vezes nós não temos a sabedoria de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade na minha casa, Senhor, seja feita a tua vontade lá na minha família. E Jesus, ele diz também que se a sua casa estiver firmada sobre a rocha, quando vier a tempestade ela não vai cair. É uma promessa dele. Ele garante para você que se a sua casa estiver firmada sobre a rocha, quando vier a tempestade, quando vier a luta, quando vier a mágoa, quando vier a ofensa, a tua casa não vai cair, porque ela está firmada sobre a rocha. E ele diz: aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante a um homem que constrói a casa sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e pratica. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus. Às vezes eu vejo na igreja mesmo, as pessoas vêm, ouvem a palavra de Deus toca o seu coração, elas choram, mas não coloca em prática depois a palavra que ela aprendeu. Fica apenas uma coisa emocional. Mas eu quero só falar nesta noite sobre alguns conselhos práticos para nós como família. Família é desafio. Família, não tenha dúvida, família é realmente o bem mais importante que Deus nos dá. Talvez alguém esteja pensando assim: é porque você não conhece meu marido. Ou alguém dizendo: é porque você não conhece minha sogra. Você não conhece meus filhos. E um dos conselhos que Deus está deixando bem claro aqui: deixa Deus fazer parte da sua família, deixa Ele edificar a sua casa, deixa Ele entrar na sua casa de verdade, não só na teoria. Eu tenho Jesus, mas é deixar Ele fazer a vontade dEle na sua casa, Ele fazer parte das suas decisões. Ele diz lá em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato, se você abrir a porta eu entrarei. Jesus não é ladrão, Ele só entra se você abrir a porta. O ladrão entra pela janela, ele entra pelo telhado. Esse é Satanás que quer roubar e destruir a tua família. E Jesus, Ele diz: se você não abrir a porta eu não entro, eu não vou poder entrar.
Então isso é uma decisão que cabe a nós, deixar Deus fazer parte da nossa vida como família, a nossa casa, porque Ele é a pessoa que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Ele é o construtor perfeito, Ele cuida, Ele instrui, Ele socorre, Ele faz milagres, Ele levanta, Ele dá força. Mas infelizmente a presença de Deus já saiu de muitos lares. Infelizmente a presença de Deus já não se vê mais em muitos lugares, em muitas casas. Nós estivemos em Israel em 2012 e nós estivemos num lugar chamado a Casa de Obed-Edom, que foi o lugar onde a Arca da Aliança esteve ali. E quando você lê essa história, a arca ficou na casa de um sacerdote chamado Abinadab durante 20 anos e nada aconteceu. Pelo contrário, seu filho foi carregar a arca de uma maneira que não era para carregar. A arca não era para ser colocada em carros, era para ser colocada nos ombros dos sacerdotes. Essa era a ordem de Deus. E nada aconteceu na casa daquele homem, pois Davi, então, aquele homem Obed-Edom, se oferece para que a arca fosse levada para sua casa. E a Bíblia diz que a arca ficou lá 3 meses. 3 meses. E aquela casa foi abençoada em tudo, tudo. A Bíblia diz tudo. Deus o abençoou em todas as coisas. As suas plantações, o seu gado, a sua família, saúde. Deus abençoou em tudo, porque a presença de Deus faz diferença numa casa. Amém. Só que a atitude daquele homem com relação à arca não foi a atitude de Abinadab. Abinadab pegou a arca, colocou lá no lugar e guardou. Mas na casa de Obed-Edom, a arca, a presença do Senhor se tornou a coisa principal, se tornou a coisa mais importante da sua casa. Por isso que Deus o abençoou em todas as coisas. Aqui diz também que se Deus não edificar, nós trabalhamos em vão. Se Deus não edificar, em vão trabalham os que edificam. Porque a família, ela foi criada para ter uma ligação com Deus. Não podemos perder essa ligação com Deus. A Bíblia diz: quando Adão e Eva se isolaram Deus da sua vida, por causa do pecado, a sua vida virou um caos. Só perderam. Onde Deus está, coisas boas acontecem. Onde Deus está, milagres acontecem. Nós sabemos lá no Egito, quando as casas foram marcadas, os umbrais das portas marcados com sangue. Deus faz diferença quando Ele faz parte da sua família, da sua casa. Olha o que aconteceu na casa de Zaqueu. Eu nem sei se Zaqueu mesmo queria ter uma experiência com Jesus, ou só era uma curiosidade subir numa árvore para ver ele passar ali. Mas a verdade é que Jesus mandou aquele homem descer. Ele foi na sua casa, Jesus entrou na sua casa, e a sua casa naquele dia foi totalmente transformada. O próprio Jesus, ele afirma: hoje veio salvação nessa casa. Meu irmão, pense nos seus familiares que estão perdidos sem Jesus. Pense no seu marido, ou sei lá, na sua esposa ou no seu filho. Eu digo a você, se Jesus entrar na tua casa, vai haver salvação. Essas vidas vão ser salvas para a glória do Senhor. Porque onde Jesus entra tem salvação. Olha o que aconteceu lá na casa do carcereiro. Aquele homem ia se suicidar. E um milagre tremendo ali de Deus libertando Paulo e Silas. E aquele homem levou Paulo e Silas para sua casa, e ele disse: o que eu faço para ser salvo? E ele recebeu essa palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquela noite Paulo e Silas foram ali na madrugada na casa daquele homem. Eles aceitaram Jesus, e aquela casa foi transformada, porque a presença de Jesus entrou ali.
Quando nós estivemos lá em Jerusalém, em Cafarnaum, nós visitamos a casa da sogra de Pedro. Tudo indica que Pedro morava com a sogra, porque Jesus foi lá na casa dele e curou a sogra, né? Dizem que Pedro ficou com raiva de Jesus porque Jesus curou a sogra dele, mas não é verdade não, eu não creio. E quando Jesus entra na casa de Pedro, ali é um problema sério de doença, de enfermidade. Aquela mulher estava na cama, estava ali doente, e Jesus entrou ali e colocou as mãos sobre ela, ela foi curada. Isso significa que quando Jesus entra na nossa casa, nós podemos ser curados de todo o mal que possa afligir as nossas vidas, porque Ele tem esse poder. Ele tem esse poder de nos curar. A palavra de Deus também ensina que casamento é aliança. Diga casamento. Diga família é aliança. Quando você estuda na Bíblia sobre aliança, aliança é o relacionamento mais forte que pode existir entre duas pessoas. Aliança é um compromisso de lealdade e fidelidade que não deve ser quebrado, que não pode ser quebrado. Por isso que o relacionamento que Deus Ele quer ter com você é relacionamento de aliança. E Deus nunca quebra a aliança. Quem quebra a aliança é o homem, porque Deus sabe o que é uma aliança. Deus nunca quebrou as suas alianças. Os homens é que quebraram a aliança com Deus. E casamento é aliança, é um compromisso num nível mais alto de fidelidade e de lealdade. Hoje nós temos uma desvalorização da família. Eu não sei, meu querido, você que está aqui nesta noite, eu não sei o valor que você dá à sua família. Marido, eu não sei o valor que você está dando à sua esposa. Esposa, eu não sei o valor que você está dando ao seu marido. Filho, você que é filho, filha, eu não sei o valor que você está dando aos seus pais. Mas hoje nós estamos vivendo uma época onde há uma desvalorização da família. Quanto vale quem você ama? Quanto vale a tua família? Hoje a família está tão em descrédito que as pessoas estão fazendo piadas sobre a desgraça da família. Eu li esses tempos atrás um escritor famoso, não convém nem citar o nome dele, mas ele disse assim: o casamento é um fardo tão pesado que tem que ser carregado por duas pessoas. Há um tempo atrás, andando lá em São Paulo, eu vi uma frase que dizia assim: o casamento é como a Avenida Paulista, começa no Paraíso e termina na Consolação. Quem conhece São Paulo sabe que a Avenida Paulista começa no Paraíso e termina na Rua da Consolação, na Avenida Consolação. E as pessoas usaram essa frase: o casamento é como a Avenida Paulista, começa no Paraíso e termina na Consolação. Esses dias eu li algumas coisas, são até engraçadas, né? De uma amiga que não via a outra há muito tempo, e quando a viu, a amiga tinha emagrecido 10 quilos. E a amiga falou: o que aconteceu com você, né? Você emagreceu 10 quilos. Que regime é esse que você está fazendo? Ela falou assim: não é regime não, é o meu casamento que está um inferno. Eu e meu marido estamos em pé de guerra. E eu tenho estado tão nervosa, eu tenho estado tão irritada, que eu não tenho vontade de comer. Eu tenho me alimentado muito mal. E já perdi 10 quilos. E a amiga, né? A amiga gosta de dar aqueles conselhos sábios, né? Diz para ela assim: por que você não larga esse infeliz? Ela falou: eu não larguei ainda porque eu preciso emagrecer mais 8 quilos. Depois eu largo. Mas casamento também está deixando gente louca.
camarada procurou o psiquiatra e falou assim: olha, eu vou trazer minha esposa aqui, por favor, doutor, analisa bem ela, eu creio que a minha esposa pirou, minha esposa está doida. E começou a conversar ali, e o psiquiatra falou: mas o que está acontecendo? Ele falou: olha, minha esposa, eu tenho visto ela às vezes falando sozinha, e outro dia eu vi e ela conversando com o abajur da sala. E o psiquiatra falou: o caso é sério. E conversando com ele ali, ele falou: escuta, mas tudo bem, traz aí a tua esposa que eu vou atendê-la, né? Mas me fala uma coisa, como é que você tem certeza? Às vezes mulher fala sozinha mesmo, como é que você tem certeza que ela estava conversando com o abajur da sala? E ele disse assim: doutor, não fala para ela, mas o abajur me contou tudo. Casamento está deixando gente doida. Aliança do casamento significa que não é mais o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Está sentado aí perto do seu marido, aí da sua esposa, e fala: é o nosso dinheiro. Às vezes quando a mulher trabalha fora, né, e que ela compra alguma coisa, ela fala: gastei o meu dinheiro, né? Mas o casamento não é mais o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é mais o meu problema ou o seu problema, é os nossos problemas. Isso é aliança. Não é mais a minha Coca-Cola, é a nossa Coca-Cola. Casamento é vida compartilhada, amém, querido? Amém. Às vezes algumas coisas que acontecem no casamento a gente não entende, né? Antes do casamento, vem meu amor. E aí depois? Não encosta em mim. Não é assim algumas vezes? Né? Deixa que eu esquento o teu pezinho. Depois sai para lá o pé frio. Não é assim? Aí eu casei com ela porque ela era tão comunicativa. Eu sempre fui um cara mais reservado, mas ela não, ela era muito comunicativa. E depois do casamento, o que ele fala? O que ele fala? Essa mulher fala demais, fala pelos cotovelos. São mais ou menos algumas histórias assim que a gente ouve, né? Ah, eu casei com ele porque ele era tão calmo. Aí hoje ela fala assim: eita, homem mole. Já vi homem mole, mas igual esse eu não vi não. Você não se casou com a pessoa perfeita. Essa é uma das coisas que nós temos que aprender. Você não se casou com a pessoa perfeita e você também não é perfeito. Seus pais não são perfeitos. Os filhos também não são perfeitos. Todos nós falhamos. E uma das coisas ruins no casamento é quando um tenta mudar o outro. Gente, Deus não nos levantou, nos colocou no casamento para mudar a vida do outro. Essa obra tem que ser feita por Deus, essa obra tem que ser feita pelo Espírito Santo. Toda vez que a mulher quer mudar a vida do marido: mas você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Não dá certo. E se o homem também quiser tentar mudar a vida da sua esposa, não vai dar certo, não vai dar certo, porque nós não somos as melhores pessoas para mudar o outro. Às vezes quer que o outro seja igual a gente. Cada pessoa é diferente, a gente tem que respeitar essas diferenças que nós temos um do outro. E quando você casou, você aceitou o pacote completo, com as qualidades e com os defeitos que todos nós temos. Então nós temos que respeitar, deixar o outro ser diferente, mas lembrando que todos nós podemos melhorar. Todos nós podemos melhorar. Eu digo a você, minha irmã, o teu marido não vai te suprir em tudo.
A única pessoa que pode nos suprir em tudo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes as pessoas criam aqueles castelos, né? E depois a vida real não é nada daquilo. Então, não tente mudar o outro. Toda vez que os casais tentam mudar o outro, eu queria que você fosse igual a mim, eu queria que você fizesse igual a mim, não vai ser assim. Deixa o outro ser ele mesmo. E creia que Deus pode mudá-lo para melhor. Ore por isso. Um outro conselho da Bíblia para nós, como família: cuidado com a sua língua, ou cuidado com a sua boca, cuidado com o que você fala, porque palavras são sementes. Palavra tem poder. Palavra tem poder para a vida e tem poder para a morte. Tem poder para levantar e tem poder para derrubar. Tem poder para elogiar e tem poder também para destruir. Então tem muita gente que na família tem colhido do fruto das suas palavras, das suas declarações. E palavras são sementes que brotam segundo a sua espécie. Se são palavras destrutivas, pode ter certeza que você não vai colher coisa boa, porque a Bíblia diz que quem semeia vento colhe tempestade. A Bíblia fala que a nossa linguagem, principalmente na família, tem que ser palavras de vida, tem que ser uma linguagem saudável, uma linguagem irrepreensível, palavras de edificação, palavras de apoio, de encorajamento, palavras de elogio, de honra, palavras de amor, de admiração, de respeito. Lá em Provérbios 21, 23, a Bíblia diz: aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Lá em Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe significa coisa estragada. Não saia da vossa boca a palavra torpe, mas aquela palavra que é boa para edificação, que faz bem para a pessoa que ouve. É o conselho da palavra de Deus. Um conselho que eu sempre dou aos jovens, aos casais: não fale mal da sua família, ore pela sua família, lute pela sua família. Esposa, não fale mal do seu marido. Pode ser que ele não seja um bom marido, pode ser que ele esteja com muitos problemas, mas não fale mal, porque essa semente não vai trazer coisas boas para o seu casamento. Marido, também não fale mal da sua esposa, porque isso é casa dividida, e a Bíblia diz que casa dividida, reino dividido não subsiste. Então família é desafio. Uma outra coisa que a Bíblia fala que é importante para nós vivermos como família: praticar o perdão. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que há tanta gente na igreja doente da alma. Pessoas que estão de mal com a vida, cristãos que estão de mal com a vida, mal-humorados, irritados, nervosos, murmuradores. E a Bíblia, ela diz que pessoas guardando mágoa um do outro, não perdoa, tem o coração duro. Eu sempre digo que não tem como um casamento subsistir se não houver perdão. E o perdão, ele não é humano, o perdão é divino. O verdadeiro perdão é divino. Nós não temos capacidade de perdoar sem Deus na nossa vida. Se alguém fala mal de nós, o nosso desejo é falar mais da pessoa. Se alguém pisa no nosso pé, o nosso desejo é pisar no pé do outro mais forte. Esse é o desejo do ser humano.
Nós só podemos perdoar verdadeiramente se o amor de Deus for derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não há em nós capacidade, mas Deus, na nossa vida, Ele nos capacita a perdoar. Há muita gente que está vendo a sua família sendo destruída porque não consegue perdoar, está com o coração magoado. Às vezes, casais vêm conversar com a gente e a pessoa está magoada por algo que aconteceu lá em 1990. A pessoa não esqueceu, está falando sobre aquilo. Negócio terrível. Eu me lembro de um rapaz que ele conta a experiência dele, que ele se desviou do Evangelho. Um dia ele brigou com a mãe por causa de um pedaço de carne, de um pedaço de bife. Não me lembro direito, ele fritou o bife, a mãe foi lá e comeu o bife. O cara ficou irado. E olha, um negócio tão sério que essa ira dele levou ele para o ocultismo. Negócio diabólico. Ele ficou com tanto ódio da mãe que ele saiu, encontrou com uma pessoa, aquela pessoa levou ele para um terreno de macumba, e ali ele abriu-se para aqueles demônios ali que dirigiram a sua vida por muitos anos, até ele ser liberto. Coisa louca. Então não há casamento, não há família que se sustente sem o perdão. Temos que perdoar muitas vezes, não uma vez não. Perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Jesus, olha o que Jesus falou: se o teu irmão pecar contra ti no dia 70 vezes 7, não 7, mas 70 vezes 7, perdoa. Você acha que é possível uma pessoa pecar contra você no dia 490 vezes? É muito difícil, né? Então o que Jesus estava querendo dizer com isso? Que você tem que perdoar sempre. Você tem que perdoar sempre. Você acha que você era merecedor de estar aqui? Você acha que você era merecedor da graça de Deus? Você acha que você era merecedor do amor de Deus? Você acha que você era merecedor de Ele ter vindo e morrido na cruz por causa dos seus pecados? Perdão divino, graça de Deus. Muitos casamentos estão acabando antes de terminar a prestação dos móveis. Hoje a intolerância, a falta de entendimento tem crescido, a dureza de coração. Jesus falou isso para as pessoas ali, que Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração. Quando uma pessoa endurece o coração para o outro, ele não ouve mais, ele não dá valor mais ao que o outro fala, aquilo que a pessoa faz irrita. Dureza de coração. E uma das coisas que eu digo, olha, há muita gente que deixa sua família chegar na UTI para buscar ajuda. Acha que é melhor viver de fachada, acha que é melhor, mostrar para os outros que está tudo bem. Não vale a pena. É como no Evangelho, não vale a pena você viver uma religiosidade e não ter uma experiência com Deus. Não vale a pena só vir à igreja, ler a Bíblia, orar, fazer todas aquelas coisas que crente faz, mas não ter o teu nome escrito no livro da vida, não ter uma conversão genuína, não ter uma fé que funciona, não adianta. E assim também é na família. Assim também é na família. Aprenda a pedir ajuda. Lógico que você não vai pedir ajuda a qualquer pessoa, a essas que dão conselho para você largar tudo. Peça conselho de pessoas sábias, porque muitas vezes quando o casamento chega na UTI, aí não tem mais jeito, às vezes morre mesmo. Não precisa deixar chegar na UTI. Uma outra coisa que a Bíblia ensina é que o amor é a base dos relacionamentos. Meu irmão, a Bíblia diz assim: olha, você não tiver amor, você não é nada.
Diga isso, diga: se eu não tiver amor, eu não sou nada. Fala aí para quem está do teu lado: se você não tiver amor, você não é nada. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não sou nada. Ainda que eu distribua todos os meus bens para com os pobres, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Eu sou como um sino de bronze que só faz barulho. Então o amor é a base das nossas relações na igreja, em casa. Meu irmão, você é tão privilegiado que Deus te deu duas famílias. Deus te deu uma família carnal e Deus te deu uma família espiritual. Você precisa ajudar a cuidar das duas. Amém. Como família de Deus, você tem que zelar pela família de Deus. Você precisa parar de criticar e fazer alguma coisa. Você precisa parar de ver o que está errado e dobrar os seus joelhos e clamar e interceder pela família de Deus, que é a igreja, e também pela sua família. Meu irmão, quando alguém diz assim: eu não amo mais a minha esposa, eu tenho certeza que ele está fazendo mal para a esposa. Quando uma mulher diz assim: eu não amo mais o meu marido, eu sei com certeza que ela já não está mais fazendo bem para ele. Porque o amor, a falta de amor faz mal ao próximo. Quando a gente não ama, a gente faz mal às pessoas. Deus quer que você tenha um compromisso de oração com a tua família. Quanto a gente fala, mas não é capaz de ter um compromisso sério de orar pela sua família todos os dias. Meu irmão, é guerra, é guerra. Se você não usar as armas que Jesus te dá, a tua casa não subsiste. Como eu disse, são tantas coisas que vêm contra a família, e se nós não usarmos as armas que Deus nos dá, nós não vamos subsistir. Você tem que ter um compromisso de oração com a tua família e com a tua família espiritual, que é a igreja. Quantas pessoas às vezes falam como da família, fala da igreja e tal, mas não é capaz de fazer um jejum, de orar pelos jovens da igreja, pelos casais, pelas famílias da igreja. Você precisa ter um compromisso de oração por esta obra. Esta obra é de Deus, foi Deus que levantou. Deus colocou aqui para ser família, juntos fazermos a obra do Senhor, e nós precisamos orar uns pelos outros. E a sua família carnal, você precisa orar. Tem pessoas lá na sua família que precisam da tua oração para eles se converterem, porque senão eles vão morrer e eles vão para o inferno sem Jesus e sem salvação. E talvez um dia Jesus vai cobrar de você, porque você não amou aquelas vidas, porque você não orou, porque você não intercedeu por aquelas vidas. A Bíblia diz: clama a mim, eu te responderei. Jovem, você não tem orado pelo teu pai, pela tua mãe. A palavra de Deus a nós esta noite é: lute pela sua família em oração. Tenha esse compromisso de orar, de clamar, mesmo quando você não entende, mesmo quando você está vendo tudo difícil. Ore pela tua família, chore por ela, mostre para Jesus, mostre para Deus o quanto realmente você quer a vitória na tua família, o quanto você realmente almeja isso. Tenha esse compromisso de oração. Lute pela sua família. É uma questão de posicionamento. Não desista. Não sejam daqueles que veem a casa caindo, as paredes rachando e não fazem nada. Lute pela sua família. A Bíblia diz: seja instrumento de harmonia. Seja instrumento de harmonia na tua casa. Amém, meu querido? Amém.
São alguns conselhos que eu queria deixar para você refletir nesta noite, que talvez você não esteja dando o devido valor à sua família. Família não se troca por coisas. Família não se troca por dinheiro. Não tem dinheiro que possa comprar a unidade da tua família. Não tem dinheiro que possa comprar. Valorize. Eu sempre me lembro, quero encerrar dizendo uma história de um príncipe na África. Ele queria se casar, então ele publicou lá um edito que as moças que seriam candidatas se preparassem, queria passar de casa em casa para ver qual era a moça que ele iria escolher. E ele foi então indo de casa em casa, e naquele lugar os dotes que eram dados não era dinheiro, era vaca ou cabrito que dava para o pai da noiva. Então ele chegava numa casa e perguntava, quando ele gostava de uma moça, ele dizia: quanto o senhor quer por essa moça? E o pai falava: ó, me dá 4 vacas que o senhor pode levá-la como esposa. E ele foi indo então, e ele chegou numa casa e havia uma moça que era candidata, e o pai pediu por ela 4 vacas, falou. Só que ele estava ali naquela casa e de repente ele olhou do lado e tinha a irmã mais nova, uma moça, e ele, sabe, tipo assim, amor à primeira vista. E ele falou: e essa ali, quanto que você quer por ela? E o pai falou assim: ah, essa aí você me dá um cabrito, pode levar. E ele foi em todos os lugares e viu todas as moças, mas o coração dele ficou ligado naquela moça. E o dia que ele chegou lá na casa do pai, o pai ficou todo feliz, né? Falou: vou ganhar 4 vacas. E ele escolheu exatamente aquela que o pai falou que valia um cabrito. Só que aquele príncipe, ele chegou para o pai e falou: eu quero aquela. O pai falou: miserável, por que escolheu a outra, né? Ele falou: só que é o seguinte, eu vou dar por essa moça aqui 6 vacas. O pai levou até um susto. E aí então ele levou aquela moça e deu 6 vacas. O pai ficou todo feliz. E a história é uma história. Dizia que quando aquela mulher ela andava na rua, as outras diziam assim: lá vai a mulher que vale 6 vacas. Porque ela tinha grande valor naquela sociedade. Mas quem deu o valor foi aquele que a tomou por esposa. Então valorize a sua família, lute pela sua família. Amém, meu querido? Vamos ficar em pé. Pastor Eduardo, pode ir. Tá? Meu irmão, vocês nunca vão poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu nunca ouvi essa palavra, porque agora vocês ouviram. Então a responsabilidade nossa, de cada um, é de fazer aquilo que Deus fala ao nosso coração e obedecer, porque Jesus disse que aquele que ouve e pratica tem a sua casa construída sobre a rocha, e quando vier a tempestade ela não vai cair. Quero dizer, meu irmão, você que tem tomado decisões, até com relação à tua família, você tem tomado decisões sem consultar a Deus, sem deixar Deus fazer parte. Você tem tomado decisões emocionais, e Deus tem falado muito isso ao meu coração, que muita gente tem tomado decisões pelo que está sentindo no seu coração, decisões emocionais, decisões porque está sofrendo, decisões porque está magoado, decisões porque está triste. E essa não é a maneira correta de nós tomarmos decisões. Nós que somos servos do Deus vivo, temos que ir a Deus, temos que saber qual é a vontade de Deus, temos que saber qual é a vontade do Senhor, temos que saber
e pedir a Ele: Senhor, faça-se a tua vontade na minha família, faça-se a tua vontade na vida do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. Senhor, faça a tua vontade na vida dos meus pais e na minha vida. Essa deve ser a nossa oração. Meu irmão, eu queria sair daqui nesta noite com a certeza de que você vai valorizar mais a tua família, com a certeza de que você vai orar mais pela tua família. Principalmente você que tem percebido, você consegue discernir que tem algumas coisas que estão acontecendo que são espirituais, algumas coisas que são armadilhas, que são laços, algumas coisas com as quais você não pode lutar com as suas forças, mas você tem um Deus poderoso. Você serve ao Deus que criou a família. Ninguém entende de família mais do que o nosso Deus. Você serve a esse Deus, e Deus quer que você leve a Ele e creia de todo o teu coração que Ele pode fazer coisas impossíveis, coisas que hoje você pode dizer não tem jeito, com relação ao seu filho, com relação ao seu marido, sua esposa, com relação à sua família. Você pode dizer não, essa pessoa não vai mudar, essa pessoa não tem jeito. Se você colocar Deus e pedir a Ele para agir, Ele vai mudar essa história. Ele vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de trazer esta palavra. Senhor, eu quero abençoar as famílias que estão aqui nesta noite. Quero colocá-las diante de Ti, Senhor, e clamar a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu poder. Venha, Senhor, para que venha, Senhor, o perdão. Que cada pessoa que está aqui nesta noite tenha um compromisso de oração, de clamor, de intercessão pelos seus familiares, pela sua casa, pela sua família. Senhor, aqueles que estão passando por uma tempestade que parece que não vai passar, Senhor, a Tua palavra nos ensina, Senhor, que nós podemos ter essa certeza que depois das tempestades vem a bonança, quando o Senhor libera a palavra de vitória, libera a palavra que acalma a tempestade. Senhor, Tu mudaste a terra quando a terra era um caos. Só o Senhor tem o poder de mudar o caos e fazer alguma coisa pelo Teu divino poder. Olha para nós, olha para as nossas famílias, Senhor, tem misericórdia. Senhor, levanta as nossas famílias como famílias lavadas e remidas do sangue do Cordeiro, que estão aqui nesta terra para Te servir, para fazer diferença. Senhor, há muita luta, muita batalha. Eu oro por essa família que está enfrentando problema com os filhos, os casais que não estão conseguindo se entender, Senhor, que tem deixado setas, que tem deixado dardos inflamados entrarem, ó Deus, na sua família. Eu coloco agora diante de Ti, para que o Teu poder possa quebrar todos esses laços, esses dardos inflamados, e possa trazer, Senhor, libertação, possa trazer cura. Aquela pessoa que não consegue liberar o perdão, que está magoada, que está triste, que não consegue perdoar, que está com o coração duro, eu oro, Senhor, o Senhor tem esse poder de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração sensível. Que nesta noite, Senhor, possa haver o perdão, possa haver, Senhor, o perdão, o amor. Aquelas pessoas que já perderam o amor, Senhor, só o Senhor, a Tua palavra diz que o amor do Senhor é derramado em nossos corações pelo Espírito. Vem derramar amor no meio das nossas famílias, Senhor. Vem derramar o Teu amor, Senhor, em nossos corações, para que nós possamos amar a nossa família. E eu oro pela família e igreja, que cada pessoa aqui também ame esta igreja, ame esta obra, tenha compromisso, lute por essa obra, se dedique, sirva a esta obra, dê valor a esta obra onde o Senhor tem colocado, Senhor, e seja bênção neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você recebe a palavra de Deus?
Amém? Então dê um aplauso a Ele.